mais de 1.000 fiordes esculpidos por gelos ancestrais. Mais de 50 mil ilhas espalhadas pelo mar como esmeraldas. Glaciares mais antigos do que a memória, a dormir debaixo de neve sem fim. Bem-vindo à Noruega, uma terra onde as montanhas se erguem como catedrais e os oceanos se enterram fundo no coração da terra, onde o silêncio tem peso e a natureza escreve a sua própria escritura em pedra e gelo. Aqui, no verão, o sol recusa pôr-se, pintando o céu com um brilho de meia-noite que dura semanas. E no inverno, a escuridão vira tela para rios de fogo verde, a aurora boreal dançando pelo céu como espíritos antigos. A nossa viagem começa no reino dos fiordes, onde falésias se elevam 1 quilômetro acima de águas paradas como espelho e cascatas caem com o rugido da criação. Geranger, Naroyfjord, Hardanger, nomes sussurrados como lendas, moldados por mais de 10.000 anos de gelo. Ao viajarmos para norte, o mundo transforma-se. Os picos recortados de Lofoten erguem-se diretamente do Oceano Ártico, desafiando a gravidade, desafiando a lógica. Uma catedral selvagem esculpida pelo vento e pelo tempo. Apesar das cidades futuristas da Noruega e das estradas elétricas silenciosas, quase 80% deste país são montanhas, florestas e natureza gelada. A humanidade ocupa apenas as margens, deixando a natureza reinar em toda a sua força indomada. Aqui, no Círculo Polar Ártico, Svalbard permanece como uma das últimas fronteiras do planeta
um reino de ursos polares, glaciares e gelo eterno, onde o nascer do sol desaparece durante meses e a fronteira entre realidade e mito fica cada vez mais fina. Mas a magia da Noruega não está só na escala, está nos detalhes. Nos túneis de 28 quilômetros cavados por dentro das montanhas, nas antigas igrejas de madeira que sobreviveram a 1000 invernos, nos pastores Sami de renas que carregam tradições mais antigas do que muitos países. Isto é a Noruega, uma terra onde a água vira luz, onde a rocha se transforma em história, onde o tempo se move ao ritmo das marés. E daqui, deste extremo norte do mundo, a nossa viagem começa por alguns dos lugares mais impressionantes que o nosso planeta alguma vez criou. Por isso, senta-te, aproveita a viagem e se este tipo de aventura é a tua cara, pensa em subscrever. Ajuda mesmo a manter tudo isto acontecer. Sobre as águas profundas do Lysefjord, ergue-se uma falésia que parece ter sido esculpida para tocar o céu. Pulpit Rock, uma plataforma de pedra suspensa a mais de 600 metros acima do fiord, fica como um altar moldado por glaciares antigos. As suas bordas caem na vertical para o vazio, criando uma sensação de altura que impressiona muito antes de chegares ao topo. O trilho que leva até lá atravessa lajes de granito e pequenas lagoas de montanha onde o céu se reflete em água parada. A floresta dá lugar à rocha nua, esculpida por milhares de anos de gelo, que um dia avançou por este vale como um rio lento e pesado. À medida que sobes, o vento muda mais frio, mais cortante, trazendo o eco distante de cascatas escondidas entre paredes íngremes. E de repente, a paisagem abre-se. O Lysefjord estende-se lá embaixo como uma lâmina de prata a cortar montanhas que se erguem quase na vertical a partir do mar. A luz do oeste torna o granito dourado, enquanto as sombras caem nas profundezas, dando ao fiord uma atmosfera quase sagrada. Aqui, o silêncio é profundo, sem grades, sem barreiras, só pedra, ar e o vazio sob os teus pés. Pulpit Rock não é apenas um miradouro. É um lembrete de como o gelo e o tempo esculpiram a Noruega num lugar de proporções irreais, onde a natureza fala em linhas de granito e água. Muito acima do lago Ringedalsvatnet, uma estreita língua de rocha avança para o ar como uma lâmina de pedra. Esta é Trolltunga, a língua do Troll, uma formação que parece deixada para trás por uma criatura gigante transformada em pedra. A falésia estende-se horizontalmente sobre um vale enorme, criando uma das varandas naturais mais dramáticas da Noruega.
A paisagem ao redor conta a história do gelo antigo. Cicatrizes glaciais marcam as encostas, e manchas de neve permanecem até bem dentro do verão, protegidas pelo planalto elevado. Pequenos lagos repousam como espelhos sobre a rocha, formados por água do degelo que segue os mesmos caminhos esculpidos na última idade do gelo. Neste mundo de pedra e céu, ribeiros finos correm sobre o granito polido, criando fios de prata que desaparecem em fendas profundas. Da borda de Trolltunga, o vale cai abruptamente. Ringedalsvatnet fica muito lá embaixo, com uma superfície azul escura e perfeitamente calma, emoldurada por falésias que se erguem como as paredes de um anfiteatro colossal. As nuvens passam baixas pelas cristas, às vezes escondendo a saliência por completo, às vezes revelando-a como uma linha clara contra o céu. O folclore norueguês imaginou trolls a viver em lugares assim, petrificados pela luz do sol na forma de montanhas. De pé aqui, é fácil entender como nasceram essas histórias. Trolltunga é mais do que um miradouro, é um encontro entre mito e paisagem, onde geologia e imaginação se fundem numa coisa só. Bem no fundo da região do Lisefjord, suspenso entre duas falésias enormes, encontra-se um bloco de pedra que desafia a lógica. Kjeragboll tem uma rocha redonda presa numa fenda muito acima do fiord, parece ter sido deixada ali por alguma força antiga e invisível. Mais de 1000 metros de ar vazio caem por baixo dela, criando uma imagem que parece ao mesmo tempo impossível e inevitável. As montanhas à volta são gigantes de granito polido. As suas paredes sobem quase na vertical, moldadas por glaciares que um dia preencheram o fiord do mar até o topo. Ao recuarem, deixaram superfícies lisas, sulcos profundos e o bloco solitário que se tornou um dos marcos naturais mais marcantes da Noruega. Manchas de neve, e pela faixa estreita do fiord, lá embaixo, o vento assobia pela abertura entre as rochas, aumentando a sensação de altura e isolamento. Kjerag também é conhecido pelas suas paredes verticais que mergulham diretamente no fiord, atraindo praticantes de base jump de todo o mundo. Eles saltam de falésias, que se erguem como pilares de catedral, descendo em direção à água azul com apenas alguns segundos de margem. Mas o coração de Kjerag é aquela pedra suspensa, um acidente geológico transformado em símbolo da paisagem bruta e implacável da Noruega. Aqui, a natureza mostra o seu poder não através da violência, mas da quietude, uma rocha mantida em equilíbrio durante milhares de anos acima do vazio. Gerangerfjord, Patrimônio Mundial da Unesco, abre-se como uma catedral natural talhada em água e pedra. A sua superfície azul escura é emoldurada por montanhas que se erguem em paredes quase verticais, com cumes muitas vezes cobertos de neve mesmo no verão.
Desses penhascos caem inúmeras cascatas, sendo a mais famosa as Sete Irmãs, cujos 7 fios paralelos descem como véus de prata de mais de 200 metros de altura. Em frente a elas está o Pretendente, uma cascata solitária virada para as irmãs, um par transformado pela lenda numa história de cortejo não correspondido. Estas histórias vivem aqui há gerações, moldadas pela própria paisagem, um lugar onde neblina, luz e som ecoam por vales estreitos. A aldeia de Geranger repousa no fundo do fiord, com casas agrupadas junto à água que reflete as montanhas imponentes à sua volta. Estradas sinuosas sobem as encostas, chegando a miradouros como o Dausniba e Flydalsjuvet, onde o fiord parece uma fita azul perdida entre picos colossais. Bem acima, quintas abandonadas agarram-se a plataformas quase impossíveis, lembrando um tempo em que famílias viviam da terra em condições tão íngremes e duras quanto as próprias falésias. Algumas só podiam ser alcançadas por escadas, que eram puxadas à noite para proteger o gado e as crianças de quedas. Geranger Fjord não é apenas uma paisagem, é um mundo moldado por glaciares e preservado como um quadro vivo onde cada curva revela uma cena mais dramática do que a anterior. Este fiord, parte de um sítio de patrimônio mundial da Unesco, preserva uma paisagem intacta pelo desenvolvimento moderno. Estradas estreitas acompanham as margens e barcos deslizam em silêncio pelas águas paradas. O ar traz o som suave de cabras a pastar, cascatas distantes e o grito ocasional de aves marinhas ecoando entre as paredes rochosas. No inverno, o vale torna-se um lugar de sombras longas e luz azulada, enquanto no verão as noites se estendem, transformando o fiord num corredor de ouro suave. Aqui, tudo parece intensificado à altura das montanhas, a profundidade da água, a proximidade do céu. Nahøyfjord é uma obra-prima de escala e silêncio, um lugar onde a natureza revela sua grandeza, não através de espaços abertos imensos, mas através da passagem estreita entre pedra e mar. Acima do Círculo Polar Ártico, encontra-se um arquipélago,
onde as montanhas se levantam diretamente do mar como coroas negras recortadas. As Ilhas Lofoten são um mundo de picos afiados, fiordes profundos e aldeias de pescadores que se agarram a tiras estreitas de terra entre rocha e água. O contraste aqui é extraordinário. Praias de areia branca banhadas por ondas turquesa, debaixo de cordilheiras geladas que parecem talhadas de outro planeta. As ilhas foram moldadas pelo mar durante séculos. Estruturas de madeira para secar bacalhau alinham as aldeias em cada inverno, enchendo o ar com o cheiro da pesca tradicional que um dia ligou Lofoten a rotas comerciais por toda a Europa. Por buer vermelhas e amarelas cabanas de madeira sobre estacas descansam acima da linha de costa, com reflexos a tremer na água calma dos fiordes. Tempestades chegam de repente, deixando o oceano escuro e selvagem, e logo a seguir, o céu abre, revelando uma luz ártica límpida que torna todas as cores mais intensas. No verão, o sol da meia-noite permanece no horizonte, lançando um brilho dourado sobre os picos, enquanto no inverno a aurora boreal cintila sobre o arquipélago como fogo verde a dançar pelo céu. Cada ilha parece um mundo à parte, cada baía uma história escondida. Lofoten é o ponto de encontro entre mar e montanha, entre tradição e natureza selvagem, uma paisagem onde a natureza continua bruta, monumental e inesquecível. Senja, muitas vezes chamada de Noruega em miniatura, condensa os contrastes selvagens do país dentro de uma única ilha. A sua costa norte ergue-se em paredes dramáticas de rocha, moldadas por ondas incansáveis e tempestades de inverno. Picos como o Segla cortam o céu como velas de pedra, elevando-se acima de fiordes que parecem estreitos demais para as montanhas que os rodeiam. Ao longo desta costa, as falésias caem na vertical para o mar, com superfícies escuras riscadas por cascatas que mergulham diretamente no Atlântico. Aldeias agarram-se a baías abrigadas, onde casas coloridas se destacam contra o fundo de encostas íngremes e ondas inquietas. Em dias de tempestade, o vento ruge ao longo da linha de costa e aves marinhas circulam alto sobre os penhascos. No interior, Senja suaviza. Lagos repousam entre colinas suaves. Florestas espalham-se pelos vales e o ar fica parado. A luz comporta-se de outra forma aqui, por vezes fria e cortante, por vezes quente e dourada, dependendo da estação e do ângulo do sol ártico. A ilha também guarda ecos da cultura Sami, visíveis nos nomes dos lugares e nas tradições que moldaram a vida no extremo norte durante séculos. No inverno, a aurora estende-se sobre Senja como um véu luminoso. No verão, o sol da meia-noite pinta o oceano em tons intermináveis de vermelho e dourado. Senja é uma terra de extremos costas selvagens e vales silenciosos, um lugar onde a natureza mostra os seus lados mais dramáticos no espaço de um único dia. Tromsø, muitas vezes chamada de capital do Ártico, fica numa ilha rodeada por montanhas que se elevam bruscamente a partir do mar.
As suas casas de madeira, compactas e cheias de cor, seguem a linha da costa, enquanto pontes elegantes se curvam sobre a água, ligando a ilha ao continente. Apesar da latitude mais de 350 quilômetros a norte do Círculo Polar Ártico, a cidade tem um pulso vibrante que contrasta com o seu cenário polar. A Catedral do Ártico, com a sua forma triangular de vidro e betão, ergue-se como um iceberg moderno na borda do fiord, refletindo tanto a luz do norte como as silhuetas dos picos vizinhos. A história da cidade mistura expedições polares, tradições de pesca e vida acadêmica, criando uma atmosfera onde velhos portos convivem com cafés animados e centros de investigação. No inverno, a noite polar traz semanas sem nascer do sol, mas Tromsø brilha com candeeiros de rua, festivais e arcos trêmulos de aurora boreal dançando no céu. Céus azul profundo encontram a neve branca, criando paisagens que parecem saídas de um mito ártico. No verão, a luz nunca acaba. As pessoas sobem as montanhas em redor tarde da noite, vendo o sol pairar sobre o horizonte como uma moeda dourada que se recusa a pôr-se. De cima, a cidade parece um patchwork de casas coloridas, fiordes e ilhas a estenderem-se em direção ao mar aberto. Tromsø é uma porta de entrada para o Ártico, um lugar onde a vida humana resiste à beira do inverno e onde começam os vastos cenários do norte. Nordkapp ergue-se acima do mar de Barents como a proa de um navio enfrentando os ventos árticos. Uma falésia vertical, com mais de 300 metros de altura, marca aquilo que muitos consideram a borda norte simbólica da Europa. No topo, ergue-se um simples globo metálico, um monumento que se tornou ícone do extremo norte. A viagem até aqui cruza a tundra de Mageroia, uma paisagem reduzida a rocha, musgo e vento. Renas vagueiam pelas planícies abertas, movendo-se em silêncio por um mundo onde as árvores não conseguem sobreviver. O vazio é imenso, uma extensão de terra onde o horizonte parece mais amplo do que em qualquer outro lugar na Noruega. No verão, o sol da meia-noite rola ao longo da borda do mar, pintando o céu de laranja e dourado durante horas sem desaparecer. A luz parece eterna, suspensa entre dia e noite, iluminando falésias que mergulham diretamente nas águas árticas. No inverno, tempestades atravessam o cabo com fúria, atirando neve e gelo contra a rocha. A escuridão dura semanas, interrompida apenas pelo brilho verde da aurora boreal a cintilar sobre o mar sem fim. Nordkapp, há muito tempo, é um ponto de encontro de exploradores, pescadores e viajantes atraídos pelo desconhecido do norte. É menos um destino e mais uma sensação. A sensação de estar na beira do continente, onde a Terra termina e começa o mundo polar.
Bergen, a histórica porta de entrada da Noruega para os fiordes, é uma cidade moldada pela chuva, pelas montanhas e pelo mar. 7 colinas rodeiam o centro como muralhas naturais, enquanto, junto à água, as casas de madeira coloridas de Bryggen alinham o porto, com fachadas inclinadas que recordam séculos de comércio marítimo. Este bairro antigo, hoje Patrimônio Mundial da Unesco, foi em tempos casa de mercadores hanseáticos que armazenavam bacalhau seco e madeira atrás de vielas estreitas e vigas rangentes. A arquitetura, com passagens apertadas e telhados inclinados, reflete uma vida vivida em contato direto com navios, tempestades e os ritmos do Mar do Norte. Acima da cidade ergue-se o Monte Floen. Do topo, Bergen aparece como um mapa de ilhas, enseadas e telhados vermelhos, emoldurado por florestas que parecem cair diretamente no mar. Ferries e barcos de pesca cruzam o porto continuamente, desenhando linhas sobre águas que ligam esta cidade à Europa há séculos. A chuva é companheira constante em Bergen. Nuvens movem-se entre as colinas, suavizando as cores dos edifícios e transformando as ruas em superfícies reflexivas. Mas é esta umidade que dá a Bergen a sua atmosfera única, uma mistura de sal marítimo, ar de floresta e o som de água correndo por caleiras e canais de pedra. Bergen é uma cidade onde o passado continua presente, onde armazéns de madeira se erguem ao lado de arquitetura moderna e onde o mar continua a moldar cada detalhe da vida. Bem no interior do oeste da Noruega, existe um vale talhado por gelo e água, onde montanhas íngremes se fecham em torno de uma estreita faixa azul. Este é o Aurlandsfjord, um dos braços mais serenos do grande Sognefjord, e no seu fundo repousa a aldeia de Flåm, um pequeno povoado que parece quase escondido entre falésias imponentes. As encostas do fiord erguem-se de forma abrupta, riscadas por cascatas que descem de vales suspensos muito acima. Quintas espalham-se ao longo da margem, com campos verdes formando manchas de cor contra a rocha escura. Em dias calmos, a água fica lisa como vidro, refletindo montanhas que parecem cair diretamente no mar. Flåm está rodeada por algumas das paisagens mais dramáticas da Noruega. O vale estende-se para o interior, emoldurado por paredes de pedra, onde rios cruzam prados e casas de madeira se erguem sob a sombra de cristas altas. A linha de comboio de Flåm, construída no início do século XX, sobe do nível do mar até mais de 800 metros, passando por túneis e miradouros que revelam a profundidade do vale lá embaixo. Em Stegastein, um miradouro que se projeta muito acima do fiord, Aurlandsfjord permanece silencioso e imóvel, um corredor estreito e profundo moldado por glaciares que recuaram há mais de 10.000 anos. A luz brinca sobre a água, às vezes brilhante e prateada, outras vezes escura como pedra polida. Flåm e Aurlandsfjord formam um mundo onde a escala se torna quase irreal, um encontro de águas profundas, falésias verticais e campos tranquilos que sobreviveram isolados durante séculos. Na costa do oeste da Noruega, voltada para toda a força do Atlântico, fica a ilha de Godoy, um lugar onde ondas e vento moldaram tanto a terra quanto a vida. As suas falésias erguem-se do mar em camadas escuras e ásperas, enquanto colinas verdes descem suavemente para vales tranquilos protegidos das tempestades. Na ponta da ilha ergue-se o Farol de Alnes,
uma torre-esguia branca com faixas vermelhas, construída no século XIX para guiar navios, além dos recifes perigosos. À sua volta, a paisagem abre-se em amplas vistas de oceano e céu, muitas vezes sob nuvens que se movem depressa com o vento atlântico. A aldeia de Aunis repousa abaixo do farol, com casas de madeira alinhadas junto à costa, voltadas tanto para a força como para a generosidade do mar. A pesca há muito tempo é o coração da vida aqui, e velhos abrigos de barcos ainda se erguem junto às ondas, lembrando gerações que viveram ao ritmo de tempestades e estações. Em dias claros, a vista alcança ilhas distantes e montanhas recortadas contra o horizonte. Em dias de temporal, o oceano transforma-se num campo ondulante de água escura e espuma branca, rebentando contra as rochas com um som profundo e constante. Aves marinhas rodeiam as falésias, levadas pelo vento sem esforço. Godoy capta a essência da costa externa da Noruega crua, exposta e moldada pelo encontro entre terra e oceano, ancorada por um farol que guarda estas águas há mais de um século. Ålesund ergue-se a partir de uma cadeia de ilhas, com seu porto emoldurado por picos que mergulham diretamente no mar. A cidade é conhecida pela sua arquitetura Arte Nova, um estilo nascido não de uma evolução lenta, mas de uma catástrofe. Em 1904, um grande incêndio destruiu quase toda a cidade, deixando milhares de pessoas sem casa. O que se seguiu foi uma reconstrução completa em pedra, guiada por jovens arquitetos inspirados pelas tendências europeias da época. O resultado é uma cidade diferente de qualquer outra na Noruega. Prédios com torres, cúpulas e fachadas detalhadas curvam-se ao longo de canais que serpenteiam pelo centro. As ruas estreitam e alargam entre filas de janelas decoradas e telhados íngremes, criando uma harmonia visual moldada tanto pelo desastre quanto pela renovação. Acima da cidade fica o Miradouro de Axla. Dali, Ålesund aparece como um mosaico de ilhas, pontes e canais, estendendo-se em direção a montanhas que se levantam do oceano como silhuetas recortadas. Barcos de pesca, ferries e navios pequenos movem-se continuamente pelos canais, ligando as ilhas que formam a espinha dorsal da cidade. A identidade de Ålesund está profundamente ligada ao mar. O seu porto foi durante muito tempo um centro de pesca e atividade marítima, e a arquitetura, embora elegante, reflete essa herança sólida, funcional e cuidadosamente trabalhada. Ao pôr do sol, as fachadas em tons pastel brilham suavemente, enquanto os picos em redor lançam sombras longas sobre a água. Ålesund é uma cidade renascida do fogo, onde oceano, arquitetura e montanhas criam um cenário que parece ao mesmo tempo moderno e intemporal. Hardangerfjord entra profundamente pelas montanhas, uma longa via de água calma, ladeada por encostas férteis, pomares e picos cobertos de neve. Conhecida como o Pomar da Noruega, esta região combina cenários dramáticos de fiord com paisagens suavizadas por séculos de cultivo. Na primavera,
As árvores de fruto florescem ao longo das margens, cobrindo as encostas com flores brancas e cor-de-rosa que contrastam com a água azul escura lá embaixo. Aldeias aparecem entre os campos, com casas ao lado de filas de macieiras e cerejeiras cuidadas há gerações. Acima do vale cultivado, erguem-se montanhas imensas talhadas por gelo antigo. Cascatas descem de glaciares pendurados nas serras, sendo a mais famosa Veringsfossen, uma queda estrondosa que cai do planalto de Hardangervidda para o vale de Mobedalen. O próprio planalto, vasto e varrido pelo vento, forma uma das maiores áreas de montanha aberta da Europa, uma paisagem de rocha, musgo e horizonte sem fim. O fiord estreita e alarga, revelando trechos de água tranquila emoldurados por falésias e terrenos agrícolas ondulados. Em algumas partes, as montanhas caem abruptas no mar. Noutras, o terreno abre-se em encostas suaves, onde as árvores de fruto prosperam sob a longa luz de verão. Hardangerfjord é um lugar onde a geologia dura da Noruega encontra a tradição humana tranquila. Uma paisagem de falésias e pomares, glaciares e flores, mantida unida pelo fio prateado do fiord. No fundo do vale de Jostedalen, encontra-se um rio de gelo que abriu caminho pelas montanhas durante milhares de anos. Nygaardsbreen é um dos braços mais acessíveis do glaciar Jostedalsbreen, o maior glaciar do continente europeu. A sua superfície azul pálida desce entre falésias escuras, criando um contraste forte que define o caráter da paisagem. O gelo do glaciar é antigo. Camadas comprimidas ao longo de séculos expulsaram o ar, criando o azul profundo e luminoso visível em fendas e túneis. À medida que o glaciar avança e recua, molda o fundo do vale, deixando para trás rocha polida, blocos espalhados e ribeiros de água de degelo frios e rápidos. À volta de Nygaardsbreen, as montanhas erguem-se em formas silenciosas e imponentes. As suas encostas guardam marcas de antigos movimentos glaciais estrias, sulcos e superfícies alisadas que falam de forças poderosas que um dia encheram todo o Vale de Gelo. A área é silenciosa, exceto pelo som da água que corre debaixo do glaciar, um lembrete constante de que mesmo o gelo sólido está em movimento. A água do degelo forma poças turquesa na borda do glaciar, refletindo as falésias e as nuvens que passam. Nygaardsbreen é um vislumbre do coração glaciar da Noruega, um lugar onde o tempo se mede em séculos de neve e onde a paisagem continua a mudar a cada estação. A norte de Lofoten encontra-se um arquipélago onde o cenário se abre mais amplo, mais suave e mais espaçoso do que no dramático vizinho do sul. Vesterålen é uma região de praias longas, montanhas arredondadas e fiordes calmos, moldada por séculos de vento e clima costeiro. Aqui, o horizonte parece infinito e o oceano sente-se mais próximo da vida diária do que em qualquer outro lugar do norte da Noruega. As montanhas erguem-se suavemente, com encostas cobertas de ervas e urze que mudam de cor conforme a estação. Aldeias repousam em baías tranquilas, onde casas de madeira se erguem na borda de campos, que chegam até ao mar. Ao fim da tarde, o céu enche-se de longas faixas de laranja e rosa, refletidas em águas que permanecem imóveis sob a luz ártica. Vesterålen
Também é conhecida pelas águas profundas ao largo que a rodeiam, lar de uma rica vida marinha moldada por correntes do Atlântico Norte. Durante gerações, a pesca definiu o ritmo de vida aqui, desde as campanhas de inverno do bacalhau até os pequenos barcos que ainda hoje saem de madrugada por estreitas entradas de fiord. No inverno, a aurora boreal atravessa o céu como cortinas verdes em movimento, enquanto no verão, o sol da meia-noite paira sobre o oceano, iluminando praias onde as ondas chegam em silêncio à areia clara. A paisagem é aberta, mas íntima, um lugar onde mar e montanha partilham o mesmo protagonismo. Vesterålen carrega o espírito calmo do norte da Noruega, uma terra de horizontes amplos e vida costeira tranquila que se desenrola ao ritmo das marés. Oslo, a capital da Noruega, repousa entre colinas cobertas de floresta e as águas do fiord de Oslo. A cidade estende-se ao longo da linha de costa numa mistura de arquitetura moderna, bairros históricos e grandes áreas verdes que definem o seu ritmo calmo e aberto. A zona ribeirinha transformou-se nas últimas décadas. A ópera ergue-se do fiord como uma lâmina de gelo angular, com o telhado inclinado a oferecer uma vista panorâmica do porto e da cidade em redor. Ali perto, o Museu Munch e as torres marcantes de Barcode reforçam o caráter contemporâneo de Oslo, uma cidade que equilibra arte, inovação e design escandinavo. Ainda assim, as marcas da Oslo antiga continuam visíveis. A fortaleza medieval de Akershus fica num promontório sobre o porto, com muralhas de pedra que contam séculos de histórias, desde cerimônias reais até defesa em tempos de guerra. Casas de madeira em bairros como Kampen e Vålerenga preservam a atmosfera do século XIX, com ruas estreitas ladeadas por fachadas coloridas. A natureza nunca está longe. Florestas e lagos rodeiam a cidade, formando uma vasta área de lazer conhecida como Oslomarka, onde trilhos se prolongam por quilômetros através de bosques silenciosos. No inverno, estes bosques transformam-se num cenário de neve, iluminado pelo brilho suave das pistas de esqui sob o céu do entardecer. Oslo é uma cidade de contrastes moderna e histórica ao mesmo tempo. Urbana e profundamente ligada à natureza, uma capital que vive no ponto de encontro entre fiord e floresta. No norte da Noruega, perto da fronteira com a Finlândia, ergue-se uma das cordilheiras mais impressionantes do país. Os Alpes de Lingen estendem-se como uma coluna vertebral recortada sobre fiordes profundos, com picos afiados e estreitos, moldados por milênios de gelo a talhar a rocha. A neve permanece nos cumes durante grande parte do ano, dando às montanhas um aspecto dramático, quase alpino. Glaciares descem entre as cristas, com gelo azul visível em fendas e rachas que brilham quando tocadas pela luz do sol. Ribeiros nascem do gelo em fusão, formando rios que serpenteiam por vales bordejados por bétulas e urze. Os fiordes em redor espelham as montanhas, criando reflexos que duplicam a sensação de altura e profundidade. A região guarda uma forte presença Sami. Renas pastam nas zonas altas durante o verão, seguindo rotas de migração ancestrais, enquanto os nomes tradicionais dos lugares contam uma história muito mais antiga do que as fronteiras modernas da Noruega. Esta camada cultural acrescenta ainda mais grandeza silenciosa à paisagem.
Os Alpes de Lingen tornam-se um reino de neve profunda e luz polar. A aurora boreal atravessa o céu, iluminando picos que se erguem em preto e branco contra as estrelas. Tempestades descem das montanhas sem aviso, transformando os fiordes em água escura e agitada debaixo de paredes de gelo. Lingen é um encontro de extremos, montanhas afiadas, fiordes profundos e um silêncio que parece pertencer a outra era. Na costa oeste da Noruega, a estrada do Atlântico serpenteia por escolhos e pequenas ilhas, ligando terra e mar de uma forma que parece quase surreal. Este troço de 8 quilômetros de asfalto, construído nos anos 80, une as ilhas entre Averøy e o continente, elevando-se sobre ondas que rebentam sob as suas curvas de betão. A mais famosa das suas pontes, Storsøysundet, eleva-se num arco amplo que, visto de certos ângulos, parece dobrar-se de repente, dando a impressão de que a estrada cai diretamente no mar. Na realidade, a engenharia é precisa desenhada para aguentar algumas das tempestades mais severas da costa norueguesa. A paisagem em redor da estrada é crua. Rochas rasas, moldadas por séculos de ondas e vento, estendem-se até ao horizonte. Em dias de temporal, o oceano transforma-se num campo de espuma branca, com ondas a bater nas pontes e a lançar spray alto no ar. Em dias calmos, o mar fica liso e azul, refletindo as silhuetas de aves marinhas a planar. Pequenas aldeias de pescadores espalham-se ao longo da costa, com abrigos de barcos virados para águas que foram ao mesmo tempo generosas e implacáveis. A estrada em si tornou-se um símbolo da relação da Noruega com o oceano, uma combinação de engenharia, resistência e a vontade de construir precisamente onde a paisagem parece resistir. A Estrada do Atlântico é um lugar onde terra, mar e céu se encontram, um testemunho da determinação humana frente à imensidão do Atlântico Norte. Sognefjord, o fiord mais longo e profundo da Noruega, avança mais de 200 quilômetros para dentro do continente, um corredor colossal entre montanhas que se erguem em paredes escuras e verticais sobre a água. A sua profundidade ultrapassa os 1.000 metros, rivalizando com a altura dos picos à volta e criando uma paisagem onde a escala vertical domina cada vista. Ao longo das margens, encontram-se aldeias que parecem minúsculas frente à imensidão do fiord. Igrejas de madeira, quintas e abrigos de barcos agrupam-se junto à água, com reflexos a tremer numa superfície que muitas vezes parece imóvel. As montanhas em redor mudam com a luz, passando de azuis escuros pela manhã a dourados quentes ao fim do dia. Glaciares alimentam muitos dos braços do fiord, enviando água de degelo por vales estreitos que descem de forma íngreme até ao canal principal. Cascatas caem de grandes alturas, aparecendo às vezes como fios brancos finos contra a rocha. Em certos troços, o fiord estreita-se de forma dramática, criando passagens profundas e silenciosas onde o som da água ecoa entre paredes altas. Sognefjord alberga alguns dos assentamentos mais antigos da Noruega, com águas abrigadas que serviam de rota para navios muito antes de existirem estradas. Durante séculos, o fiord moldou comércio, cultura e viagens, ligando vales distantes à costa e além. Hoje, Sognefjord continua a ser um dos exemplos mais impressionantes da herança glacial da Noruega. Um mundo onde o tempo parece suspenso entre montanhas, água e luz.
Dentro do Oceano Ártico, onde a noite polar dura meses e o sol de verão nunca se põe, encontra-se o arquipélago de Svalbard, uma terra moldada por gelo, silêncio e extremos. Aqui, glaciares descem diretamente para fiordes. E montanhas erguem-se em silhuetas frias e recortadas contra céus que mudam do azul profundo do inverno para a luz interminável do verão. Longyearbyen, a cidade mais a norte do mundo, fica num vale enquadrado por encostas nuas. Casas de madeira coloridas alinham-se ao longo das estradas, oferecendo calor num clima onde as temperaturas variam de forma extrema entre estações. Para além da cidade, começa imediatamente o vazio, uma paisagem onde a presença humana desaparece e o território pertence à neve, ao vento e ao tempo. Os ursos polares percorrem as costas, com padrões de migração mais antigos do que qualquer povoamento. Nos fiordes, icebergs à deriva movem-se lentamente com as correntes, rompendo a superfície da água como fragmentos de glaciares antigos. Velhas estruturas mineiras permanecem espalhadas pelas ilhas, lembranças silenciosas do passado industrial da região. Durante a noite polar, o céu torna-se palco de auroras em espiral que iluminam o terreno coberto de neve. No verão, quando o sol dá voltas acima do horizonte sem se pôr, os glaciares brilham em tons de branco, prata e azul. Svalbard é uma das últimas verdadeiras fronteiras do Ártico, um lugar onde a natureza domina por completo, oferecendo um vislumbre de um mundo moldado pelo frio, pelo isolamento e pela imensidão do ambiente polar. No fundo de um vale estreito no sul da Noruega, fica Rjukan, uma cidade onde a luz do sol de inverno nunca chega. Montanhas íngremes bloqueiam o sol desde o fim do outono até o início da primavera, criando uma paisagem dominada pela sombra e pelo frio. Durante décadas, espelhos colocados alto nos penhascos refletem manchas de luz sobre a praça da cidade, uma homenagem silenciosa à engenhosidade humana num ambiente difícil. Acima do vale, ergue-se Gaustatoppen, um pico solitário com uma das vistas mais amplas da Noruega. Do cume, o panorama estende-se sobre cerca de um sexto de todo o país, um vasto mosaico de florestas, lagos e cristas distantes. A montanha pode ser alcançada por um funicular histórico escondido dentro da rocha, originalmente construído para fins militares e ainda em funcionamento. A própria Rjukan está ligada a um dos episódios mais dramáticos da Segunda Guerra Mundial. Aqui fica a instalação onde resistentes noruegueses sabotaram a produção de água pesada, mudando o rumo da guerra científica. O vale ainda guarda vestígios dessa história, preservados em museus e antigos edifícios industriais. No verão, Gaustatoppen atrai caminhantes que sobem as suas encostas constantes até ao topo. No inverno, a neve cobre o vale, transformando a paisagem num mundo de gelo e geada onde o silêncio parece quase total. Rjukan e Gaustatoppen são lugares onde luz, história e paisagem se entrelaçam, um lembrete de como a geografia molda a vida humana e de como a resiliência cresce à sombra de montanhas altas. Henningsvær é uma aldeia de pescadores construída sobre várias ilhotas na extremidade do arquipélago de Lofoten. As suas casas de madeira erguem-se bem juntas, pintadas em vermelhos,
brancos e amarelos que iluminam a linha de costa, enquanto estruturas para secar peixe alinham a margem, com bacalhau a curar no ar frio do norte, uma tradição que existe aqui há séculos. A aldeia é rodeada por montanhas que se levantam bruscamente a partir do mar. Os seus picos refletem-se em portos calmos, criando cenas onde o limite entre terra e água parece desaparecer. Pontes estreitas ligam os ilhéus, permitindo que a vida diária flua entre cais, casas e barcos, com uma simplicidade tranquila. Uma das vistas mais famosas de Henningsvær é o seu campo de futebol, construído sobre uma ilha rochosa, sem bancadas nem vedações, enquadrado totalmente por oceano e montanhas. O campo tornou-se uma imagem icônica do estilo de vida costeiro norueguês, um lugar onde o desporto encontra a paisagem num cenário ao mesmo tempo humilde e espetacular. No inverno, a aurora boreal passa sobre a aldeia, refletindo-se na água e iluminando a costa com uma luz verde em constante mudança. No verão, as longas noites permitem que os barcos regressem tarde do mar, as suas silhuetas a moverem-se sobre as águas douradas do fiord. Henningsvær é uma mistura de tradição e natureza, um lembrete vivo da cultura pesqueira da Noruega, situado num dos cenários mais dramáticos do norte. Veringsfossen é uma das cascatas mais altas e dramáticas da Noruega, onde a água cai 182 metros para o desfiladeiro profundo de Mobedalen. O rugido ecoa pelo vale, subindo e descendo com o vento que varre as falésias. Uma passarela moderna curva-se sobre a garganta, oferecendo uma vista suspensa entre paredes de rocha e água em movimento. A estrutura de aço integra-se na paisagem, permitindo ver a cascata a partir de ângulos antes impossíveis, um encontro entre engenharia e natureza em estado bruto. A estrada que leva a Veringsfossen sobe através de uma série de túneis e curvas apertadas, mostrando vislumbres súbitos de penhascos, planaltos e cristas distantes. Riachos descem das encostas altas, juntando-se à queda principal em linhas finas e prateadas que brilham contra a rocha escura. No início do verão, o degelo aumenta a força da cascata, levantando uma névoa que forma arco, íris, quando tocada pela luz do sol. No inverno, partes do desfiladeiro congelam, deixando formas de gelo na rocha e criando uma versão mais silenciosa, mas igualmente intensa, da mesma cena dramática. Veringsfossen é um marco onde força e beleza se encontram, um lugar moldado por água, altura e tempo geológico. Stavanger é uma cidade costeira onde a história e a vida moderna se encontram ao longo de ruas estreitas com casas de madeira brancas. Em tempos conhecida pelas indústrias da pesca e das conservas, a cidade tornou-se mais tarde o centro das operações petrolíferas offshore da Noruega, ganhando uma identidade dupla moldada tanto pelas tradições marítimas como pela energia contemporânea. A cidade velha de Stavanger, com os seus edifícios de madeira preservados, forma um dos bairros históricos mais bem conservados do país. Cada casa tem o seu próprio caráter, com fachadas cuidadas, trepadeiras e caminhos de pedra que serpenteiam entre fileiras de casas do século XIX. A zona do porto reflete o passado e o presente marítimo da cidade. Armazéns coloridos, agora ocupados por cafés e galerias, erguem-se ao lado de modernos edifícios ligados à indústria do petróleo. Navios de todos os tamanhos atracam aqui, desde barcos de pesca a embarcações de apoio que seguem para o Mar do Norte. A arte e a cultura cresceram lado a lado
com a indústria. Murais de rua dão cor ao centro da cidade e festivais atraem visitantes de toda a região. Praias, falésias e pequenas ilhas próximas fazem de Stavanger uma porta de entrada não só para o mar, mas também para a região do Lysekfjord, onde paredes de granito íngremes se elevam sobre águas azul escuras. Stavanger é uma cidade moldada pelo trabalho, pela tradição e pelo oceano, um lugar onde a herança costeira e o desenvolvimento moderno partilham a mesma margem. Trondheim é uma das cidades mais antigas da Noruega, fundada por vikings há mais de 1000 anos na foz do rio Nidelva. As suas ruas seguem as curvas da água, passando por armazéns de madeira coloridos construídos sobre estacas, um lembrete do passado comercial da cidade e da sua longa ligação ao mar. No seu coração, ergue-se a Catedral de Nidaros, uma monumental estrutura gótica que se levanta sobre a cidade como um tapete de pedra. Erguida sobre o local de sepultura de São Olavo, tornou-se um grande destino de peregrinação durante a Idade Média e continua a ser a igreja mais importante da Noruega. As esculturas, os vitrais e a fachada ocidental detalhada contam séculos de história religiosa e política. Ali perto, a ponte antiga Gamle Bybro abre uma vista para fileiras de armazéns refletidos na água imóvel do rio. As casas de madeira parecem quase inalteradas desde séculos passados, criando uma atmosfera tranquila que se mistura com o movimento de bicicletas e estudantes a caminho da universidade. Trondheim tem um espírito jovem, moldado pela sua grande população estudantil. Mercados, cafés e pequenas lojas preenchem o centro da cidade, enquanto ao longo do fiord edifícios modernos erguem-se ao lado de cais de pesca que servem a comunidade há gerações. Trondheim é um encontro de eras, um lugar onde raízes vikings, herança medieval e modernidade escandinava coexistem numa cidade moldada tanto pelo rio como pelo mar. Undredal é uma pequena aldeia escondida ao longo do Aurlandsfjord, rodeada por montanhas íngremes que se elevam diretamente da água. Com apenas algumas casas e mais cabras do que pessoas, parece um fragmento da velha Noruega preservado num canto silencioso da paisagem dos fiordes. A aldeia é famosa pelo seu tradicional queijo de cabra, feito com técnicas transmitidas através de famílias durante gerações. Pequenas quintas agarram-se às encostas, e o cheiro do queijo a secar espalha-se pelo ar no verão, dando um caráter local distinto ao lugar. No centro da aldeia, encontra-se a menor igreja de madeira tipo estave da Escandinávia, construída no século XII e ainda em uso. O seu exterior simples, vigas esculpidas e interior tranquilo, criam uma sensação de intimidade rara em igrejas maiores, um lembrete de como a vida espiritual se misturava naturalmente com pequenas comunidades. Barcos chegam de fiordes próximos, trazendo visitantes que procuram silêncio, autenticidade e a sensação de viajar no tempo. A água reflete a aldeia como um espelho, e as altas falésias em ambos os lados fazem Undredal parecer protegido, isolado e intemporal. Undredal não se trata de grandes vistas, mas de detalhes suaves, uma aldeia tranquila onde tradições, paisagem e vida cotidiana se unem numa só história. Bodø fica mesmo a norte do Círculo Polar Ártico, uma cidade costeira enquadrada por montanhas, mar e longas noites de verão, onde a luz permanece muito depois da meia-noite. O seu porto amplo abre-se para o mar da Noruega,
enquanto as ilhas circundantes criam um horizonte que muda com cada maré. Ali perto, flui Saltstraumen, a corrente de maré mais forte do mundo, onde redemoinhos giram com velocidade impressionante à medida que enormes volumes de água do mar atravessam o estreito canal. O som da água é poderoso e as correntes atraem mergulhadores, pescadores e curiosos que querem ver de perto a força do oceano. Bode é também uma porta de acesso aos arquipélagos de Lofoten e Vesterålen. Ferries partem do porto, ligando a cidade a ilhas distantes, onde tradições de pesca e paisagens árticas definem a vida diária. Águias marinhas sobrevoam a costa, com asas a projetarem sombras sobre margens rochosas. No centro da cidade, edifícios modernos erguem-se ao lado de arte urbana colorida, criando um contraste entre energia urbana e tranquilidade do norte. Espaços culturais recebem concertos e exposições, enquanto a zona ribeirinha permanece um lugar onde os habitantes se reúnem para ver o pôr do sol ou auroras de inverno. Bodø combina ambiente ártico com vida moderna, uma cidade moldada por ventos fortes, mar aberto e o vasto céu do norte. Heine é uma das aldeias mais fotografadas da Noruega, um conjunto de cabanas vermelhas de pescadores situadas sob picos imponentes que se erguem da água como torres. Os reflexos das montanhas no fiord criam cenários que mudam com cada nuvem e com cada estação. Horbuer tradicionais, casas de madeira outrora, usadas por pescadores, alinham a costa, oferecendo vistas para o fiord e para o mar aberto. As suas cores vivas destacam-se contra a paisagem dramática, criando um contraste que parece quase irreal. De Heine parte o trilho para Heinebringen, uma subida íngreme que recompensa os caminhantes com um panorama de ilhas, fiordes e montanhas, que se estendem em todas as direções. A vista do topo é das mais icônicas da Noruega, uma combinação perfeita de picos escarpados e água azul. A cultura da pesca continua central na identidade de Heine. Barcos chegam e partem ao ritmo das marés, e estaleiros de secagem enchem-se de bacalhau durante a temporada tradicional. O ritmo da aldeia segue o mar calmo no verão, movimentado no inverno quando as migrações do bacalhau regressam. Nas horas mais silenciosas, a água torna-se imóvel e as montanhas parecem uma parede de pedra e sombra a erguer-se sobre o fiord. Heine é a essência de Lofoten, um encontro entre drama natural, herança pesqueira e luz ártica. Lisefjord é um dos fiordes mais dramáticos da Noruega. Um corredor estreito de água azul profunda, enquadrado por paredes de granito que se elevam mais de 1.000 metros acima da superfície. O fiord estende-se para o interior por mais de 40 quilômetros, criando uma paisagem esculpida por glaciares antigos e moldada pelo tempo. Dois dos marcos mais icônicos da Noruega erguem-se ao longo das suas falésias. Preikestolen, o terraço rochoso suspenso sobre o fiord, e Kjerag, onde a famosa pedra Kjeragbolten está presa entre paredes verticais. Ferries deslizam pelo fiord, passando por cascatas que caem de plataformas elevadas e pequenos pedaços de terreno agrícola que se agarram à rocha de forma quase impossível. O granito pálido que dá nome ao fiord e o fiord claro
reflete o sol com um brilho suave, especialmente no verão. As montanhas em redor oferecem inúmeros trilhos, levando a miradouros onde o fiord parece uma fita azul serpenteando entre penhascos. No inverno, a neve acrescenta um contraste marcante à paisagem, transformando o fiord num mundo mais silencioso e monocromático. Lysefjord é a Noruega, na sua forma mais expressiva, um lugar definido por altura, pedra e água, onde a escala da natureza se torna avassaladora e inesquecível. Ao concluir esta viagem pela Noruega, atravessamos uma terra moldada por gelo, água e tempo, desde fiordes talhados por glaciares antigos até ilhas árticas, onde a luz do inverno cintila como uma memória distante. Exploramos aldeias de pescadores que ainda seguem o ritmo do mar, cidades onde a arquitetura moderna se ergue ao lado da herança medieval, e montanhas que se elevam como fortalezas naturais sobre águas azul profundo. Juntos, caminhamos por falésias de granito suspensas sobre fiordes. Navegamos por enseadas estreitas ladeadas por paredes verticais. E viajamos para ilhas onde tradições do norte continuam a orientar a vida diária. Da costa sul ao Círculo Polar Ártico, a Noruega revelou paisagens que vão do acolhedor e suave ao vasto. Silencioso e selvagem, um país onde a natureza dita o ritmo e onde cada vale, planalto e costa preserva um capítulo da sua história antiga. Esperamos que as imagens e histórias partilhadas ao longo desta viagem tenham aprofundado a tua ligação a esta terra extraordinária e talvez inspirado o desejo de experimentar a sua beleza pessoalmente, desde a quietude dos seus fiordes até a grandiosidade dos seus horizontes montanhosos. Esta foi a Noruega, uma nação que perdura, evolui e permanece inesquecível muito depois do fim da viagem. Se esta jornada te tocou, fica conosco, subscreve para explorarmos o mundo juntos. Uma história impressionante de cada vez.